Um pequeno país de 320 mil habitantes que não pertence à União Europeia tornou-se no primeiro a ter pedido ajuda externa ao FMI na sequência da crise financeira de 2008. Confrontados com a falência dos 3 maiores bancos do país, os islandeses recusaram-se a pagar os depósitos dos credores ingleses e holandeses. Em referendo disseram literalmente não a uma fatura de 100 euros por mês que seria paga individualmente durante 15 anos. 4 anos depois do colapso financeiro, a Islândia está a crescer a um ritmo de 2,5% ao ano. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. Shh, shh. You're all alone. Shh, shh. And so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. 4 anos depois, parece quase impossível que uma sociedade tão organizada e tão calma como a islandesa tenha feito cair um governo. O colapso financeiro da Islândia, o maior da história, deixou o povo islandês tão perplexo que de outubro a janeiro de 2009, todos os fins de semana, milhares de pessoas reuniam-se em frente ao Parlamento para protestar. And in the beginning, we were all kind of standing there, feeling very much ashamed. You know, we felt like we had done something horrible. And we didn't make any noise, we just looked down and we were standing there. And then as time passed, you could see the faces go up like this. And in general, we were starting to scream. What did you scream? And a new government. Incompetent government, new government. And also I told the people at citizens' meetings, which we also organized to inform the people about financial crisis. I told them about Argentina. And I told in Argentina, they didn't scream at the protest meetings. They used pots and pans. And maybe that's a good way for Icelanders, who are all usually quite quiet. It was your idea? Yeah, it was my idea. A Revolução das Panelas e Caçarolas, como lhe chamam, durou 6 dias e 6 noites. Durou até ao governo se demitir. De silenciosos, os islandeses passaram a barulhentos, à medida que o desespero tomava conta da população, habituada a ser a terceira mais rica do mundo e a viver num país onde nada funcionava. And the people of Iceland won. The victory was ours. It was a completely unique moment in Icelandic history, and I think in European history too, because it is unsurpassed anywhere in Europe that people have thrown out their legally elected government by such protest and such peaceful means. A sociedade islandesa, por vezes, faz lembrar um iceberg. É muito fria, calculista. Mas tem outra vertente, que é o vulcão. E o que aconteceu em 2008 foi um vulcão. 6 de outubro de 2008 foi o dia negro na Islândia. 2 semanas depois da falência de Lehman Brothers, a crise financeira atravessou metade do Atlântico Norte e estourou a bolha da pequena ilha insular, onde vivem 320 mil pessoas. Os 3 maiores bancos islandeses, que juntos valiam 10 vezes o produto interno bruto do país, faliram.
We knew that the banks were heading for trouble, but I think that very few people actually, if anyone, saw how, cataclysmic it became with the fall of all three banks. It was realized and understood that maybe one or even two of the banks might go bust, but that the whole banking system here would go under and that the stock market here would lose 95% of its value. I don't think anyone, or at least very few people, saw that. We got our daily portion through the media of how extremely well the economy was doing. All our banks were getting rated AAA by foreign ratings offices. So, we felt quite confident that everything was normal. Siggy é uma das muitas vítimas do colapso islandês. Depois do boom económico dos anos 80 no país, a economia cresceu a par da facilidade de crédito. Os islandeses compraram casas e carros a juros incrivelmente baixos, mas os empréstimos estavam indexados ou à moeda estrangeira ou à inflação. Com o colapso, a solução da Islândia foi desvalorizar a coroa. Os preços subiram, os salários perderam valor, os empréstimos atingiram máximos históricos. Siggy pagava pela casa mensalmente 1.200 euros, hoje paga o dobro. After the crash it was more than 500,000. It had doubled the monthly payment. And were you able to continue to pay? Yes, we could still pay, but we were paying more than our income. We were paying with some savings that we had, and we actually sold. We had another flat that we sold. Asking me if I was buying a house that I couldn't afford, that's actually the wrong question. The right question to ask is, why did I take out a loan to buy the house with a loan that I would never be able to repay? Because it's the loan that I can't afford, yes, not the house. Yes. O silêncio num bairro dos arredores da capital é constrangedor. Imagem da recessão profunda que a Islândia mergulhou depois do colapso financeiro. Mais de 30 mil famílias estão em dificuldades para pagar a casa e as que estão em construção ficaram para trás. A construção civil, motor da economia, simplesmente parou. Milhares de trabalhadores ficaram no desemprego. I'm scared. Sturla tinha uma empresa de construção civil. Está desempregado desde 2008. Ocupa os dias numa fábrica de alumínio de um amigo a ler as leis para ajudar quem está como ele. And today we can say, kind of stuck. I cannot do anything, and my monthly income for my family, we can say that was around 5,000 euros. But today it's less than 1,000. So you see, it's quite tough. A bancarrota de 63 mil milhões de euros levou o governo islandês a medidas de emergência. Os 3 maiores bancos foram nacionalizados. O país entrou em recessão profunda. A coroa perdeu 80% do valor face ao euro. A taxa de desemprego subiu para os 9%. Muitos islandeses emigraram. O governo foi obrigado a pedir ajuda ao FMI e a viver de empréstimos da China e da Polónia. Afundado na recessão económica, o povo islandês voltou por várias vezes entre os anos de 2008 e 2010 à porta do Parlamento com o barulho dos tachos. O momento mais significativo foi quando foi aqui aprovada a lei do Icesave. Significava uma pesada fatura para os contribuintes. Cada islandês ia ter de pagar durante 15 anos 100 euros por mês para saldar uma dívida de 4 mil milhões de euros referentes a depósitos de clientes holandeses e ingleses neste banco Icesave. Os governos da Holanda e do Reino Unido pagaram esta dívida, mas estavam a exigir o dinheiro de volta à Islândia. O povo islandês disse que não e pediu ao presidente para levar o assunto a referendo.
would have made us, in my view, bankrupt as a nation. I mean, the agreement was incredible. I mean, the Brits and the Dutch, they could take over our embassies in their countries. I mean, we just kind of gave away everything. A Islândia orgulha-se de ter o parlamento mais antigo do mundo. O Alþingi era, no ano 930, uma assembleia ao ar livre em Þingvellir, hoje um parque nacional para preservar o património histórico. O Parlamento da Islândia tem hoje uma maioria de esquerda e novos deputados que até 2008 nunca pensaram chegar à política. Lilia era professora de economia antes do colapso financeiro e também ela ficou no desemprego. Liderou a revolta das panelas e caçarolas e, quando o governo caiu, foi convidada para se juntar ao Partido dos Verdes. Hoje está no Parlamento como independente, mas com projetos para criar um novo partido. I've put all my time into this task, I would say, rather than a job. And so little has come out of it in terms of legislation. Do you want to be the next Prime Minister of Iceland? Only if it means that I will be able to do things I have said for 4 years that need to be done. Também Thor Sari era consultor da OCDE antes da crise. Fundou o partido Movimento, que elegeu 4 deputados. Thor foi um dos grandes entusiastas da ideia de pôr o povo islandês a reescrever a Constituição. None of us had any aspirations of becoming politicians at all, and not me either. But we felt that it was somehow our duty to advocate these ideas and see what could be done. Can we really become agents of change? And did you do it? In the end, we did. We said, okay, we'll go and try, but we'll do it on our terms. We're going to be a hit-and-run party. Os islandeses vão amanhã votar em referendo a proposta para uma nova Constituição. Só que desta vez a revisão não sai do Parlamento, mas sim do povo. Numa tentativa de tornar a democracia mais participada, foram escolhidos pelos eleitores 25 pessoas que trabalharam o novo texto. People from the academia, there are farmers from the north, there's all kinds of people from different backgrounds. I can point out at least one sentence that I proposed. It is totally phrased the way I proposed. And which is? It's a sentence about immigrants. There's a couple of things I just want to add to the old one. If people don't respect it, it should go to jail for 20 years. A proposta de Sturla não vingou, mas se a nova Constituição for aprovada, 10% dos eleitores podem pedir um referendo e 2% são suficientes para obrigar o Parlamento a discutir uma lei. A Islândia julgou os banqueiros e o ex-primeiro-ministro do colapso à recuperação. Demorou menos de 4 anos. A economia vai crescer em 2012 2,5%. A desvalorização da coroa fez crescer as exportações do alumínio e da pesca e o desemprego, que chegou aos 12%, baixou para os 5%. A proteção social manteve-se quase intacta, apesar do FMI ter imposto controle orçamental. Também o turismo disparou num país com preços mais acessíveis. No balanço do programa de ajustamento, o Fundo Monetário Internacional destaca uma decisão para o segredo do sucesso do país: impor as perdas aos credores dos bancos que faliram, em vez de sobrecarregar os contribuintes. There is a very simple reason for that. That is because the debts of the banks were so enormous that there was no question of the Icelandic treasury being able to, back these debts. When you have bank debts to the tune of 8 to 10 times national product, it's not physically, there is a physical impossibility.
O crescimento da Islândia está a ser impulsionado pelo investimento e consumo privado. No mercado de Reykjavik, 2 quilos de batatas custam 1000 croas, pouco mais de 6 euros. Também aqui os preços subiram nos últimos 3 anos, mas os vendedores não se queixam. Didn't hit me so hard, so I didn't have any loans, so for me it doesn't matter. It raised up to 50% more after the kreppa, because we are selling cheap fish and so on. So the kreppa was very good for me. Por tudo isto, continuam a chegar portugueses que querem trabalhar no país. Já foram mais de 1000, hoje sobram 500, quase todos trabalhadores qualificados como o Pedro, engenheiro de sistemas, que chegou em 2006, mas nem o colapso o fez partir. A vida pacata que se tem aqui, muito relaxada, as condições sociais que funcionam, tudo o que é departamentos de Estado, hospitais, correios, tudo funciona. De facto, o nível salarial na Islândia é muito superior a Portugal. Os islandeses chamam ao 6 de outubro de 2008 o dia em que a bolha estourou, o 11 de setembro da ilha. Nessa noite, o primeiro-ministro fez uma comunicação ao país e terminou com uma frase que ficou célebre. Foi um simples God bless Iceland, mas bastou para todos compreenderem que nada na Islândia voltaria a ser igual. The wealth in Iceland for the whole nation could be almost extreme. If you're trying to decide, is this a place where I think it would be good to live or not? It's a very good place to live. Once we have a new constitution, yes, God did bless Iceland. I'm not a religious person. I mean, we managed to get it through with a lot of work, but we'll be there, and we'll be in a new place where we have means for direct democracy that are, I think, unsurpassed in any other country in the world. It's nice and quiet, shh, shh, but soon again, shh, shh, starts another big riot. Vamos já em direto até Reykjavik. Sandra Sacoto, boa noite. Estás no epicentro de um país que conseguiu uma revolução política. Amanhã tem um marco simbólico importante, que é o referendo a essa Constituição pela primeira vez escrita pelo povo. Pergunto-te que fatura vão pagar os islandeses por terem ousado não pagar o que deviam aos credores ingleses e holandeses? Bom, a fatura para já não a pagaram, mas eu diria que mais tarde ou mais cedo, se calhar vão ter que a pagar. Para explicar de uma maneira muito simples, o que aconteceu foi que, depois do colapso financeiro, o governo islandês só se responsabilizou ao nacionalizar os bancos pelos depósitos das nacionais e, portanto, não pagou os depósitos dos holandeses e dos britânicos neste banco que se chama iSave e que oferecia juros incríveis na Holanda e no Reino Unido. Os governos da Holanda e do Reino Unido foram obrigados a pagar estes empréstimos e depois, claro, cobraram esta fatura ao governo islandês. O governo islandês esteve até por 2 semanas numa lista de terroristas, o país esteve numa lista de terroristas e durante essas 2 semanas os islandeses que saíram do país com cartão de crédito, por exemplo, não conseguiram pagar nada. Depois, este novo governo, já eleito depois do colapso financeiro, aprovou então essa lei iSave, que determinava que cada islandês ia ter que pagar durante 15 anos 100 euros a 5% de juros. Os islandeses fizeram uma grande pressão popular junto do Presidente. O Presidente marcou um referendo. A lei iSave foi reprovada pelo povo, voltou ao Parlamento. O Parlamento suavizou este pagamento desta dívida à Holanda e ao Reino Unido, mas o povo voltou a dizer que não num segundo referendo. Quando eu digo que esta dívida não foi paga, mas provavelmente vai ter que ser paga mais à frente, é porque há um problema. A Islândia quer fazer parte da União Europeia e a Holanda e o Reino Unido já disseram que não aceitam a Islândia na União Europeia se esta fatura não for paga. Sandra Sacoto, já voltamos à conversa. Agora, momento para avançarmos para uma entrevista exclusiva concedida por esta equipa do 6 às 9 ao ex-primeiro-ministro da Islândia. Ora, Gerarda foi o primeiro e único político que se sentou no banco dos réus acusado de 6 crimes
relacionados com a gestão da crise. Foi ilibada em quase todos, mas não escapou a uma responsabilização judicial por ter omitido informação ao governo sobre o impacto real do colapso financeiro. Ao 6 às 9, Gerarda assume ter tido responsabilidade na crise, mas confessa sentir vergonha do Parlamento do seu país, o primeiro, segundo ele, a ter conduzido um julgamento político em pleno século XXI. Mr. Arde, don't you feel responsible about what happened in Iceland in 2008? A lot of people are responsible for what happened in the banking crisis, including politicians like myself, including the supervisory authorities, including the accountants who signed off on the results of the banks, the operating results, including the international rating agencies who gave these banks very high credit ratings, and so on and so forth. We have a report which came out in 2010 analyzing these events, a very thick report, a lot of work. And the main conclusion of this report is that the activities of the bankers themselves was the main reason for what happened. But you knew that your banks had 10 times of the GDP. Don't you thought at that time that something could have been wrong? Well, of course, there were some inherent risks in the size of the banks, but they had grown within the regulations of the European Economic Area. All the European rules applied to the banks. They were supervised by the authorities, and the authorities looked at their operating results, the annual results and the audited accounts and other things, and they looked good. The banks were supposed to be very strong, very solid. But do you think that the supervision has failed? Supervision was not good enough, that's clear. But that's not just the Icelandic authorities, because they were operating on the basis of the European rules. And I think one lesson that we have learned from all of this, not just in Iceland, but also all over Europe, is that the regulatory framework, the European regulations, were just not good enough. Do you think we can compare Iceland to Portugal? We are not members of the European Union, and we're therefore not members of the Eurozone. I think if we had been members of the Eurozone when all this happened 4 years ago, it would have been much more difficult for us, and we would have had much more unemployment. We have our independent currency, the krona. This meant that the krona could change in value. It was flexible. Devaluated. It devalued, and in so doing, it gave our export industries a competitive advantage, a competitive edge, which has turned their operating conditions around. And now all our export industries are operating very profitably. Fisheries, aluminium, tourism, all kinds of new things that are being done and produced here in terms of goods and services. And I think it was a key element in our recovery that we did have our own currency and that we were not in a, what I call a straitjacket. From October till January, you had thousands of people standing in front of the parliament asking the government to go with the pots and pans revolution. How did you feel? My analysis is that there were a lot of ordinary citizens who were just voicing their grievances, who were unhappy with the situation, angry at me, angry at the politicians, angry at the banks, and so on and so forth. They had every right to do that. But there were also political elements taking advantage of the situation, trying to undermine my government. And unfortunately, there were also some criminal elements in there who were just trying to attack the police. People who had been in jail and wanted to get that particular policeman and so on and so forth. But you this is a long story. But you felt the pressure. Of course. It's very unusual here. Yes, it is. You know, and I had to have bodyguards for some time, for a while, which is you normally don't have here. I have been a cabinet minister for 11 years. I never had any protection. We don't need it in Iceland. But for a while, during this period, the chief of police decided, and it was the assessment of the police that this was necessary. And it has also happened since.
not just me. The government, the current government has had to have protection on certain, at certain times. Why did you step down? Well, my government did not have the majority in parliament anymore because our coalition partner, we had two parties in coalition, wanted to leave. They wanted to leave the cabinet and form a government with somebody else on the left. And of course, in a democracy, you have to accept that. You go by the parliamentary rules. I was very disappointed because I thought we could have done more and better. You wanted to stay in the government? Yes. You wanted to be the prime minister? I would have wanted to stay until we had the elections, which I had already proposed should be held in May, during the month of May. And this was in January. As it happened, the elections took place in April, but I had left already. And I should also, it's also relevant here that I had developed a personal problem because I developed cancer in the esophagus, which is now cured, but it also contributed to my stepping down, which is why I stepped aside personally, but my party could have continued. 2 years later, you were put in court. I was never afraid of explaining my case, not in court, not in anywhere else. But it was a political trial, which is something that you should not have in the 21st century. If a politician makes mistakes or takes decisions that are unpopular, he should be punished in elections or in the parliament itself, but not in a court. If a politician breaks the law in terms of committing a crime, then he should be taken to court. That's obvious. Political trials are a thing of the past in most countries and should not take place in an advanced democracy like ours. But in any event, the parliament decided to do this on a purely political basis, picked one person out of 4 people who it was suggested should be tried, and but there was no investigation. I was never asked, what I felt about the charges, and there were a number of instances in this whole case which do not correspond with modern concepts of fair trials. But you were the first politician Yes. Taken to court. Mm-hmm. I won the case. There were 6 counts in the indictment. 2 of them were thrown out of court and dismissed because they did not meet the requirements of the court. There were 4 left. 3 of them had something to do with the banking crisis. And I was found not guilty of all those. And there was 1 left, a minor charge, a formalistic charge, where I was found guilty, but with no punishment and with the government covering all my legal costs. May I ask you, what did you feel when you heard the word guilty in court? I thought it was terribly unfair because it was based on a completely new interpretation of the Constitution, which was completely different to the way I had run cabinet meetings. It had to do with the agenda on cabinet meetings. It was completely different to my interpretation and of all of my predecessors since 1944 when we became a republic. So I thought it was unfair, very strange and unexpected, very unexpected. Did you feel ashamed? No, I felt ashamed of my parliament. Can you still walk in the streets of Reykjavik? Of course. I work downtown. I'm right here. And do people talk with you? Yes. Do people want to know things about you? What do they say? I'm a well-known person, I have to say, in this country. And I meet very little but friendship and respect from people. I was in politics for a long time. Everybody knows that I did my best in the crisis. Everybody knows that I'm not a criminal, even though some people have tried to portray me as a crook. I'm not. And do you want to return to politics? No, I don't. Are you disappointed? No, I think I did my duty in politics. I spent many years, and I have no particular plans of returning.
Sandra Sacoto, Gerarda já está vacinado contra a vida política por cá. Temos muitos políticos que também já fizeram o mesmo, que arrumaram as malas. Mas, para além dessa semelhança, pergunto-te, os islandeses em geral tiveram a vantagem de poderem desvalorizar a moeda, mas em geral hoje vivem melhor, 4 anos depois. Como é que comparamos a vida aí na Islândia com a portuguesa em termos de impostos, ordenado mínimo, médio? Que impressão tens neste momento? É curioso porque os islandeses comparam-se muito a Portugal e a Irlanda, talvez por serem pequenos países da União Europeia, mas de facto há pouco em que se possa comparar, pelo menos a Islândia e Portugal. O custo de vida é naturalmente muito superior aqui na Islândia, também porque os salários são muito superiores. O salário mínimo, por exemplo, está na ordem dos 1.300 euros, mas um trabalho qualificado aqui é pago pelo menos com 7.000 euros. Paga-se bastantes impostos aqui na Irlanda, tal como nos países nórdicos. Paga-se uma média de 44% de impostos sobre os rendimentos, mas também é verdade que o povo islandês tem a educação gratuita, tem os hospitais gratuitos, uma energia que é muito barata e, por exemplo, em relação ao subsídio de desemprego, ele dura durante 3 anos, é pago pelo Estado durante 3 anos, mas depois, ao fim destes 3 anos, são os serviços municipais que pagam o subsídio de desemprego para toda a vida, se assim for preciso. É óbvio que é um subsídio mais baixo, mais inferior, mas de facto, por exemplo, nas ruas de Reykjavik é quase impossível ver um pedinte porque as pessoas têm meios de subsistência. Em relação ao custo de vida, é tudo muito diferente. Na verdade, só há algo em que nos podemos comparar, que é em relação ao preço da gasolina e do gasóleo, que é muito parecido com Portugal. De resto, é tudo muito diferente. Uma refeição num restaurante médio não custa menos de 25 a 30 euros. Um café, para as pessoas perceberem, custa pelo menos 3 euros. Há aqueles produtos essenciais em que os preços se aproximam mais com Portugal, principalmente se forem nacionais, porque a Islândia é muito protecionista em relação às suas importações. Por exemplo, podemos encontrar num supermercado um litro de leite mais ou menos a custar 1 euro.